Mas agora vamos falar com Eduardo. Eduardo, caramba, o que você está fazendo realmente é bem impressionante. Nós conversamos lá no podcast Energize-se e o que você está fazendo agora, são os exoesqueletos, né? Inclusive tem uma patente de exoesqueleto de membro superior e recentemente agora fechou um contrato com o governo federal, né, para usar isso. Aliás, você pode até explicar isso melhor. Você vai começar a colocar o seu exoesqueleto no SUS, não é isso? Acho que vale contar um pouquinho também da história, né, da Pois é. simples de como Como que você começou isso aí? Como é que você surgiu de dentro da UFES e teve esse insight de desenvolver exoesqueletos e atender também, assim como o Rani, que teve uma experiência pessoal, né, em relação ao pai dele, que é caminhoneiro, você também tem, acho que é o seu sogro, né, teve um problema de saúde, ou seja, uma dor que você enxergou ali, uma oportunidade de usar o seu conhecimento para poder resolver aquele problema. Como que isso aconteceu, Eduardo? eu acho que isso se encaixa muito com o que o Alberto estava trazendo, que naturalmente acho que qualquer pessoa que trabalha nessa linha que a gente vem de deep tech, né, que a gente chama, que são startups de base altamente tecnológicas, tem uma curiosidade, as pessoas têm dessas áreas têm uma curiosidade muito grande, né, que é se meter a fazer um pouquinho de tudo, né. Eh, não à toa o Alberto já atuou com tanta relevância em tantas áreas, né, porque a gente acaba se interessando por muita coisa. Na época, isso era 2019, eu tinha acabado de conhecer meu sogro e ele tinha sofrido um AVC. E eu já fazia pesquisa na universidade, né, dentro de um laboratório de robótica, e ele tinha perdido o movimento do braço por conta desse AVC. Eu falei: "Pô, será que não tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar devolver esse movimento do braço?" A gente ainda não estava pensando em reabilitação, em nada disso, estava só pensando em como é que a gente consegue devolver movimento. E na época o meu sócio, né, e na época o meu professor, estava fazendo um pós-doc em Harvard. Eu mandei um e-mail para ele relatando a história, falando das pesquisas que eu já tinha feito. Falei: "Pô, acho que dá pra gente desenvolver um exoesqueleto. Eu já fiz algumas pesquisas e tudo que eu vejo lá fora é muito caro. Eu acho que a gente consegue desenvolver com um custo mais baixo aqui. Você topa me orientar numa pesquisa para isso?" E ele topou prontamente, então a gente começou esse desenvolvimento e foi algo muito acadêmico, né, sempre. E aí que vem, o que eu acho que é a grande diferença, né, para você conseguir levar, uma startup de base tecnológica da universidade para fora, não basta a ciência. A ciência ela é muito importante, mas as pessoas que estão por trás, você precisa ter características diversas, né. Você sempre vai ter que ter alguém com um viés mais comercial, você sempre vai ter que precisar alguém que vai fazer uma análise financeira mais robusta, que vai saber gerir aquilo, que vai saber olhar a demanda que existe. "Pô, como é que eu adapto a minha tecnologia para suprir uma demanda? Será que se eu pegasse um exoesqueleto lá atrás, como a gente estava pensando, e tentasse colocar no mercado, a gente venderia?" Eu acho que não. Então, até essa ideia da gente transformar os exoesqueletos que a gente estava desenvolvendo em plataformas para reabilitar os pacientes, veio com o intuito da gente atender a uma demanda de mercado, né. Então sempre tem que ter esse trabalho, de pegar o desenvolvimento científico e transformar isso em uma demanda de mercado, né. A gente já vê lá fora que as universidades fazem muito isso, né. Eu voltei essa semana agora de Boston, a gente teve passou um período conversando com o pessoal de Harvard, do MIT, das parcerias que a gente tem, e a gente vê isso muito nessas universidades, né. Você tem setores dentro das universidades que são responsáveis por olhar para fora e falar: "Pô, como é que a gente pega as tecnologias que a gente vem desenvolvendo aqui na universidade, gera spin-offs, startups que vão comercializar, ou como é que a gente, gera demanda para adquirirem esse conhecimento", né. E que a gente ainda vê incipiente aqui no Brasil, né, isso ainda está começando. A UFES, Alberto, quantos anos tem a UFES, você tem uma ideia? 45 anos, mais? 60? 31, se esse já é 65. Então vamos arredondar aí, 55 anos. E a Symbios foi a primeira transferência de tecnologia que a UFES fez. Então a gente está começando a fazer isso agora. Foi o primeiro contrato de transferência, né, em que você tem uma patente que foi desenvolvida pela universidade e transferida, comercializada para outra empresa. Então acho que a gente está começando isso agora e a gente tem muito a evoluir nesse sentido, né. E lógico, pra gente não basta só a gente ter um time bom, como eu falei, um time diverso, mas a gente precisa também de muito investimento, né. Desenvolver tecnologia de alto nível custa muito caro, naturalmente. E infelizmente, a gente ainda tem muito a evoluir, né, na indústria e na inovação aqui no Espírito Santo. E por isso que eu acho louvável todo o trabalho que vocês têm feito,
de tentar unir e incentivar esse ecossistema de inovação realmente. A gente ainda precisa evoluir muito para a gente ter uma cadeia de fornecedores mais rápida, para a gente ter tecnologias de base melhores para a gente conseguir escalar essas tecnologias de base, e o investimento que hoje a gente consegue a nível governamental é muito importante para isso. Lá fora, a gente vê investimento a nível governamental também, mas a gente vê muito investimento privado já nas fases iniciais desses projetos, mesmo projetos de Deep Tech, que são projetos longos, que vão levar 5, 10 anos para sair do papel. Mas aqui a gente vê muito pouco isso, por uma série de condições financeiras, econômicas do país, a gente vê muito pouco, e naturalmente a gente, por conta disso, acaba dependendo muito desses recursos a nível governamental, e a FAPES tem feito um trabalho fundamental para isso. Eu acho que a FAPES aqui no Espírito Santo tem sido uma das principais apoiadoras do desenvolvimento de tecnologia, e no Brasil a FINEP, o CNPq também, e isso tem sido fundamental. Então, a gente sempre seguiu essa trajetória de captar recursos, né, de investimentos de fomento federais, estaduais, para conseguir tirar nossa tecnologia da universidade e levar ela para o mercado. E aí que vem essa entrada agora no SUS. Então, a gente recentemente foi contratado por 2 projetos, um para colocar no SUS Capixaba, e aí é um projeto em parceria com a FAPES e outro projeto em parceria com o CNPq, para a gente já conseguir aumentar a escala e demonstrar custo-eficácia para a gente colocar a nível nacional. Então, essas instituições de fomento, elas têm sido fundamentais para a gente conseguir dar esse passo, né, de sair da universidade e começar a andar no mercado. Caramba, realmente são 2 empresas fantásticas, né, tanto a Lume Robotics tem um mercado fabuloso aí na automação de veículos, como você, a quantidade de pessoas que tiveram algum problema de saúde, como AVC, né, qual é o índice? O AVC é uma a cada 4 pessoas ao longo da vida vai ter um AVC. 60% desses aí vão precisar de reabilitação. Então, a gente tem uma demanda muito, muito grande. São 115 milhões de pessoas no mundo que precisam da nossa tecnologia. E infelizmente a gente acaba não vendo essas pessoas, né, no nosso dia a dia. Certamente todo mundo aqui conhece alguém que já teve um AVC, que desenvolveu sequelas por conta do AVC, mas a gente não vê muito no dia a dia porque essas pessoas acabam não se recuperando, ou porque elas não têm acesso à reabilitação, né? No Brasil, 1/3 dos pacientes só tem acesso à reabilitação, ou porque a reabilitação que elas têm acesso não é suficiente para elas recuperarem de fato. Então, esse paciente muitas vezes ele vai estar afastado do convívio social como um todo, né? Ou seja, o exoesqueleto, ele ajuda a recuperar essa movimentação. Aí eu tô lembrando agora sobre oi? É. Eu fico imaginando, a gente está realmente avançando aqui no Brasil rapidamente no sentido de recuperação, como a poliamina, né, que tá muito famosa hoje agora, né, que já estão fazendo algumas experiências aí com humanos e com o seu exoesqueleto aí, agora disponível inclusive no SUS, realmente são notícias bem otimistas.